com muito carinho, mas muito carinho mesmo, a doutora Selma Fará. Ela que é médica geriatra, renomada aqui de Cascavel, né, doutora Selma? Bom dia, é um prazer receber você. Ainda é um prazer estar aqui, né, como sempre. Ainda mais para falar de um assunto assim, anosognosia. O que vem a ser isso, doutora? Anosognosia é uma doença, um problema neurológico, né? Uma doença neurológica onde a pessoa perde a capacidade de reconhecimento. Então, por exemplo, em relação à doença, ela tem uma doença e ela não consegue ter a percepção que ela tem a doença. É uma doença que afeta o insight, o entendimento do que está acontecendo. Ela pode ser confundida com Alzheimer? Então, normalmente esse problema é um problema neurológico que tem várias causas. Por exemplo, AVC. Um derrame, dependendo da área que esse derrame vai acometer, que esse AVC pega, pode gerar esse problema neurológico. Uma doença degenerativa, uma doença neurodegenerativa como o Alzheimer, como a doença dos corpos de Levy, também pode gerar esse problema neurológico. Olha só que interessante. Então, existem várias causas, né? Então, falando em causas, né? Então, vamos reforçar aí as causas, né? Então, a causa de AVC é uma coisa que fica mais fácil de ver, né? Porque, tipo assim, a pessoa teve um AVC, né? Às vezes é mais fácil de diagnosticar. Eu tenho até uma imagem que eu trouxe aqui para a gente mostrar, né, Wellington? Onde você vê que esse foi um pintor famoso, que ele teve um AVC e um derrame, e ele começou a pintar logo após o AVC. E aí o que acontece? Ele fez um quadro, pôs na moldura? Exatamente. Ele só via a metade do quadro. Ele só via a metade do que ele pintava. Para ele estava pintando tudo normal, mas ele só pintava a metade. E a partir do momento que o AVC foi melhorando, o derrame foi melhorando, ele começou a pintar e voltou a pintar e a ter essa noção do que ele estava fazendo depois que ele estava recuperado da parte do evento que teve aquele déficit na circulação do cérebro. Tem como diferenciar, doutora, a anosognosia da simples negação ou teimosia do paciente? E às vezes é difícil, né? Porque você vê, mesmo nos casos que eu atendo mais no consultório, que são os quadros demenciais, você vai fazer um diagnóstico precoce, principalmente depois dos 75 anos, o comportamento do idoso, ele começa a ser mais rígido, sabe? Um comportamento que a gente fala assim, nossa, mas ele está ficando muito teimoso, né? E, na verdade, é uma rigidez comportamental que é muito comum depois dessa idade. E aí você fica pensando, mas será que é doença? Ou será que é daquele paciente mesmo, que já sempre foi assim, né? Então, essa questão de você fazer um diagnóstico precoce de um quadro demencial, você não consegue fazer numa primeira consulta, de uma maneira rápida, né? Você tem que avaliar o paciente, conversar com a família, tentar perceber os pequenos sinais para você diferenciar o que está predominando. Se é, entre aspas, a teimosia, né? Ou aquela rigidez comportamental da idade, ou se é alguma doença cognitiva, como se fosse uma demência mesmo, né? Que é uma doença neurodegenerativa, está começando a aparecer os primeiros sintomas. Daí a importância de fazer uma consulta, né? Isso, e assim, a consulta da geriatria, a consulta específica para a gente fazer diagnóstico precoce das demências ou das doenças neurológicas, principalmente falando das demências, né? É uma consulta que envolve a família. Você tem que sempre ter um familiar acompanhando para que você converse com esse familiar, até porque muitas vezes, no caso do paciente ter esse comprometimento, né, a nosognosia, ele não vai ter essa percepção do que está acontecendo com ele. E o familiar vai explicar, o médico vai ter conhecimento disso e vai analisar tudo que está acontecendo com aquele paciente, qual que é o contexto que ele vive,
quais são os testes que ele precisa fazer para ele chegar a um diagnóstico certo. E como que é feito esse teste? Tem algum exame específico bem para isso? Então, se você tem um paciente que teve um AVC, né, você vai fazer um exame de imagem, né, para ver se existe algum comprometimento daquele AVC que pode levar a um sintoma, né? Ou, no caso de uma doença neurodegenerativa, já é uma coisa mais complexa. Você vai ter que juntar o diagnóstico, a conversa, a anamnese, e aí você, médico, né, vai tentar ver qual o tipo de demência que ele pode estar desenvolvendo, e aí você pode fazer um exame de imagem, onde você vai correlacionar o teste que ele fez no consultório, mais a história do paciente, e você vai... Tem toda uma história, então. Isso, aí você vai fazer uma historinha para o radiologista, né? E você vai encaminhar para fazer um exame de imagem, né? Vocês estão entendendo, gente, como que é importante você... Eu acho que você passou, hoje nem é 60, não. Acho que a partir dos 50 você já tem... Você pensa que um geriatra é médico de velho, e não é não, né? Eu acho que você tem problema de mente, já tem que começar. Aí, nos 60, lá você tem que fazer os exames, tem que ter esse relatório com a geriatra e ter só aquela, né? Você não pode falar vários médicos, aí você fica confuso. Você perde um pouco o fluxo da informação, né? Mas assim, muito importante a gente entender que a parte emocional interage muito com a parte cognitiva, que as doenças cognitivas são as demências, né? Então, muitas vezes você atende um paciente que ele já tinha um quadro de demência que começou muitos anos atrás. Deu sinais e não percebeu. E que foi tratado como um problema psiquiátrico. Não que foi maltratado, não é isso. Mas é que tinha uma apresentação de uma doença psiquiátrica e, na verdade, já era uma doença cognitiva que estava iniciando. Mas, tem exames hoje, 2025, tem exames para você ver se você tem deficiência? Então, assim, para você fazer o diagnóstico da doença psiquiátrica, você tem várias escalas, o médico tem a expertise dele, vai tratando, vai dando medicamento, vai acompanhando, né? As doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, por exemplo, já existem marcadores no líquor que você pode fazer. No exame de sangue? Exame do líquor. Do líquor. São mais, Então, existe um avanço muito grande nessa área, né? E também os exames de imagem, né? Você pode detectar também imagens sugestivas de doenças neurodegenerativas. Porque, de acordo com a apresentação, o médico radiologista, ele vai olhar no cérebro aquela localização que tem relação com aquele sintoma, com aquele sinal. Olha então, ele vai buscar, vai ter um olhar mais apurado para aquela região que pode estar comprometida, que pode ser a parte do comportamento, que pode ser as funções executivas, que, por exemplo, a maneira de você resolver as coisas no dia a dia, compreensão, resolução de problemas, né, ter iniciativa, são funções executivas do cérebro. Então, você tenta correlacionar o exame com o quadro clínico do paciente. Olha, que é uma coisa bem interessante. E como que a anosognosia impacta o tratamento e a qualidade de vida do paciente e de seus familiares, que é muito importante, né? Eu acho que o familiar, ele tem que ir junto na consulta, né? Para aprender como lidar com a pessoa, né? Que às vezes, com certeza. Porque é importantíssimo isso, né? Então, na minha prática do dia a dia, que atendo muitos pacientes com demência, buscando um diagnóstico de doença de Alzheimer, né? Na fase precoce, a minha experiência o paciente na fase inicial que está naquela fase que não sabe se é um comprometimento ou se já é uma demência leve, e em geral o paciente com Alzheimer, ele tende a omitir essas queixas, mas a família percebe. Ele tende a omitir, porque, por exemplo, ele fala uma coisa, aí daqui a pouco ele repete a mesma coisa. Isso pode acontecer durante a consulta, né? Ele fala uma coisa, daqui a pouco ele fala outra. Eu me lembro bem de uma paciente, muitos anos atrás, e ela falava assim, ela interrompia a consulta, ela falava assim, mas doutora, eu não posso esquecer que eu tenho muita tontura.
Aí a gente conversava, perguntava uma coisa, ela falava, mas doutora, eu não posso esquecer de dizer que eu tenho tontura. E era uma pessoa muito educada, né? Então, e não era que ela queria reforçar aquela informação. É que ela esquecia que falou. É que ela esquecia que falava, né? Então, é muito comum. Então, o paciente em fase inicial, na minha experiência, ele tende a minimizar que ele está tendo esse declínio. Ele tende a esconder que ele está tendo esse declínio. Mas no dia a dia a família percebe. Muitas vezes a gente perde muito tempo de fazer um tratamento. Por quê? Porque a família acha que é coisa de velho. Isso é coisa de velho. A gente tem jovem que fala assim, se eu esqueço, imagina ela. Que pois mas não é bem assim, a gente tem que estar acompanhando e depois tem que acompanhar, gente, a evolução da medicina. Tem tratamento, né? Tem medicação para você retardar, para não chegar lá, ficar bem bilola, como eles falam. Então, hoje nossa, nos últimos 5 anos está havendo um grande avanço nessa medicina que envolve o cérebro, comportamento, emoções, né? Até tem um congresso legal para a gente ir em breve. Até nós vamos, né, doutora Selma? Então, mas assim, esse conhecimento aumentou muito e está sendo muito bom para o dia a dia do consultório, né? Porque você consegue agregar muito mais valor à sua consulta, no sentido assim que você faz um diagnóstico mais preciso. E os medicamentos estão evoluindo. Em relação aos medicamentos que nós ainda temos hoje para uso no Brasil, a gente sabe que eles não tratam a doença em si, eles retardam a doença. Mas agora nós temos 2 medicamentos, né, que estão sendo usados nos Estados Unidos, na Europa, que parece que eles impactam realmente na doença. Que maravilha. Mas ainda não está aprovado, não está aprovado no Brasil pela Anvisa. E é um tratamento assim muito caro hoje, né? Então, tipo assim, são muitos e muitos dólares. $1.000, né? Todos os meses, não é para qualquer um. Mas ainda não está aprovado, então ainda, vamos dizer assim, tem um pouco de experimental, né? Que bom, mas isso é muito bom. No uso desses medicamentos. Mas é uma boa notícia, né? É boa notícia. E quais são os principais desafios enfrentados pelos cuidadores ao lidar com um paciente que não reconhece sua condição? Né? Como você estava falando, mas a gente pode reforçar isso aí, né? Então, é difícil, né? Porque aí o paciente que não aceita que ele está doente é complicado, porque ele não quer tomar remédio, ele não quer fazer o que ele precisa, né? Então, é uma abordagem multidisciplinar, onde nós temos que envolver vários profissionais, psicólogos, terapia, né? E é um desafio, mas eu acho que quando o cuidador, ele entende o que está acontecendo com o paciente, ele consegue ter uma inteligência emocional para tentar fazer com que o paciente entenda melhor, tenha um pouco mais de insight, mesmo com essa alteração degenerativa, essa alteração no cérebro. Eu acho que a inteligência emocional no cuidado do paciente é muito importante. A inteligência artificial pode ajudar? Acredito que sim, porque informa, né? Informa. Tudo, quando a gente tem uma informação e a gente consegue lidar melhor com a situação. E a IA está em tudo, né? Está em tudo, né? Então, a inteligência emocional, tipo assim, nossa, o paciente está esquecido, ele está esquecendo. Aí você vai lá toda hora e pergunta para ele, quem sou eu? Quem sou eu? Irrita o paciente, ele fica mais nervoso. E aí vai acaba esquecendo mais ainda, né? Então, e aí quanto mais nervoso ele ficar, mais irritado ele ficar, mais esquecido ele vai ficar, mais o cuidador vai ficar triste, chateado e a situação piora. Então, eu sempre digo assim, as demências são uma doença principalmente para a família. Para a família. A família tem que cuidar, né? A família tem que aprender, aceitar, lidar com todos os problemas que vão acontecendo, porque ela vai sendo cada vez mais responsável por tudo na vida do paciente. Obrigada, doutora Selma, pela participação.